Pessoal, nós estamos aqui para uma aula demonstração do portal instrutoremcasa.com. Vamos falar de pressurização e despressurização, também chamada de descompressão. Meu nome é Célio Carvalhal, eu sou comissário de voo há 24 anos das empresas Varig e depois da TAM, e também instrutor de aviação civil. Pois bem, vamos começar a entender um pouco sobre esses conceitos de pressurização e despressurização. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós vivemos numa atmosfera que é dividida em camadas. A atmosfera, a camada da atmosfera mais próxima da superfície do planeta em que nós vivemos é chamada de troposfera. A troposfera, ela é o lugar onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, formação de nuvens, de trovoadas, de gelo, tudo isso acontece nessa camada que é a troposfera, ok? Onde ocorrem os fenômenos meteorológicos. Ok. Se eu sair do nível do mar, sair aqui de onde eu estou e subir uma montanha que seja, não preciso estar dentro de um avião, subir para o alto de um monte, a gente sempre sente que a temperatura cai, não é verdade? No alto de uma montanha é sempre mais fresco, um pouco mais frio ou menos quente que mais abaixo. Então isso é uma coisa, é uma regra, gente. À medida em que nós subimos de fluxo, a temperatura ela tende a cair, ok? E se eu estou num avião e eu vou decolar e continuo subindo, conforme eu vou subindo, a cada 1000 pés de altitude que eu subo, essa temperatura ela cai em 2 graus. 1000 pés, para a gente poder entender, eu divido por 3, eu tenho um valor aproximado, ok? Para metros. Então, ou seja, em torno de 330 metros, a cada 330 metros que eu suba, essa temperatura ela cai na razão de 2 graus. Então, quanto mais alto, mais frio. Eu posso dizer que a temperatura ela é inversamente proporcional à altitude. Certo? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Ok. Acima da troposfera, gente, existem outras camadas, né? A primeira delas, que é uma camada pequena, chama-se tropopausa, e logo acima dela a estratosfera. As aeronaves, elas voam na troposfera, na tropopausa, elas não chegam, né, os aviões comerciais, à estratosfera. Geralmente estão ali entre a tropopausa e a troposfera. O que é importante a gente saber disso daí? Como eu falei, se eu vou subindo, a temperatura vai caindo. Acontece que se o avião atingir essa tropopausa, acontece ali um fenômeno chamado isotermia, que significa o seguinte: a temperatura para de cair. Enquanto o avião está voando ali na tropopausa, ele entrou na tropopausa, se ele continuar subindo, enquanto ele estiver nela, a temperatura se mantém estável, ela para de cair. Ela só vai continuar caindo se ele ultrapassar esses limites da tropopausa e chegar à estratosfera, ok? Então a gente precisa só entender isso, por enquanto. Na medida em que eu subo, não apenas a temperatura ela cai, gente. Cai também a pressão atmosférica, a pressão do ar, o peso que essa massa de ar que envolve o planeta exerce sobre a dele. Então a gente chama isso de pressão atmosférica, um parâmetro, um equipamento com esse nome, para medir essa pressão, ok? Então essa pressão, ela é igualzinha à temperatura, ela cai à medida que a gente sobe. Então também a temperatura
e a pressão são inversamente proporcionais à altitude. Okay? Quanto mais eu subo, menor é a pressão atmosférica, certo? O nosso organismo, gente, ele foi preparado para suportar determinados limites. Vamos entender isso daí. Se a pressão ao nível do mar for medida, se eu pegar um barômetro e medir a pressão ao nível do mar, eu vou ver que ela vai marcar alguma coisa em torno de 14,7 PSI. PSI é a sigla para Pound Square Inch, ou seja, libra de pressão por polegada quadrada. Só como curiosidade. Vai marcar ali esse valor. Observa o slide que eu coloquei. Se eu subir para 18 mil pés, o que dá uns 6 mil metros mais ou menos, essa pressão ela cai quase pela metade, ela vai ali para 7,5. Então eu vi que eu subi 6 mil pés, a pressão despencou para metade. Então a pressão lá em cima é bem menor, certo? Por que eu tenho que saber isso? Porque, como eu disse, o nosso organismo ele foi concebido para tolerar um de pressão, falando biologicamente, né, até 10 mil pés. Então, até 10 mil pés, 3.300 metros mais ou menos, o nosso organismo ele consegue se adaptar sem nenhum problema. Agora, a partir disso, se eu chegar a uns 12 mil, por exemplo, uns 4 mil metros, eu já começo a ter problemas, principalmente com relação à respiração, tá? Porque o nosso corpo ele não tolera temperaturas muito baixas, pressão muito baixas, ou também muito altas, né? A gente tem limites de tolerância biológica. Por que eu tenho que saber isso? Vamos imaginar que eu tenha, vou pegar aqui para exemplificar, um balão como esse de aniversário, ok? O ar que eu estou aqui respirando, ele tem uma pressão compatível com a minha fisiologia humana. Eu respiro normalmente sem problemas. O ar, pouco que seja, que esteja aqui dentro desse balão, ele está com essa mesma pressão. Para eu encher esse balão, eu preciso jogar sob pressão. Eu vou usar o meu próprio pulmão, como se fosse uma bomba, para pressurizar o ar e vencer essa resistência desse material aqui e fazer com que ele infle, que ele Ok. Então, esse ar agora está sob pressão aqui dentro, certo? Se eu não continuar segurando, não der um nó aqui, o que vai acontecer? Esse ar vai escapar, certo? Rápido ou devagar, dependendo do tamanho da saída de ar que esteja. Tudo bem. O ar que está dentro do meu pulmão também ele está sob pressão. Ele está, no caso, com a mesma pressão aqui do ambiente. Se eu entro num avião, esse avião começar a subir, o que vai acontecer? A temperatura ela vai começar a cair à medida que eu subo e a pressão também. Se eu não tiver uma maneira de preservar essa pressão dentro do avião a níveis compatíveis com a fisiologia humana, vai chegar um ponto em que ninguém consegue respirar, certo? Porque a pressão vai caindo dentro do avião. Por isso existe a pressurização da aeronave. A pressurização da cabine é fazer isso que eu fiz, tá? É pegar o ar que está, no caso, na atmosfera, e quem faz isso são os motores do avião, ele sangra esse ar do ambiente e, através de válvulas, ele injeta esse ar para dentro da aeronave, assim como eu fiz com esse balão aqui. E ele fica fechado, hermeticamente fechado, ele está com as portas fechadas, né? Não existem janelas abertas, então é como se eu fizesse um nozinho aqui na ponta do balão. E o ar aqui se mantém nessa pressão, certo? Então o avião ele pode subir à vontade porque ele está pressurizado. A pressão interna do avião artificialmente controlada. A pressão que está ali, se for medida, ela vai estar
compatível com o nível do mar. Ok? Então a gente não sofre com isso, a gente respira e não tem qualquer sintoma, a gente sequer se lembra disso, que a gente está vivendo, voando no meio de uma atmosfera assassina, e do lado de fora a gente não conseguiria sobreviver. Ok? Tudo bem. Agora, o que acontece se esse ar escapar para o lado de fora? Aí nós temos a despressurização, certo? Que é como se fosse isso que acabou de acontecer. O ar escapou de um ambiente de maior pressão de dentro do balão para um de menor pressão. É exatamente isso que acontece numa despressurização de cabine. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos dar uma olhada no sistema de válvulas, o sistema que comanda toda essa pressurização. Nós temos na fuselagem do avião lá na traseira, como vocês podem observar nesse slide, uma válvula chamada outflow, uma outra válvula chamada safety valve e ainda uma outra chamada vacuum relief. Rapidamente para vocês entenderem. O sistema ele precisa estar o tempo inteiro compensando, equilibrando, mantendo essa pressão dentro da cabine estável. Então, há de se ter válvulas que permitam que a gente coloque mais ar para dentro da cabine, mais ar pressurizado, ou que a gente deixe escapar um pouquinho de ar pressurizado, para a gente poder controlar, porque essa pressão pode eventualmente oscilar dentro dessa cabine, ok? Então, com as outflow, a gente consegue fazer isso. A safety valve, ela serve para, no caso dessa pressão interna muito alta, e a outflow não der conta de regular isso, deu uma pane, um problema, essa válvula travou, enguiçou a outflow, existe essa válvula de segurança que serve para que então haja a liberação dessa pressão que pode estar em excesso, certo? E assim o avião não tem risco de estar com excesso de pressão, explodir, se for o caso de uma estrutura que esteja um pouco comprometida, com fadiga de material, corre esse risco. É mais ou menos o que acontecia antigamente com as panelas de pressão que explodiam muito, né? Mas a gente já vai ver isso. E a vacuum relief acontece o contrário. Se é raro de acontecer, mas se houver o oposto da pressão interna ficar abaixo da pressão externa, aí existe um alívio do vácuo feito por essa vacuum relief. Mas o que interessa mais para a gente é a outflow e a safety valve, a válvula de segurança. Vamos lembrar das panelas de pressão de antigamente. Acontecia muito de explodir. Por quê? Nós tínhamos ali uma válvula, que é aquela superior ali, preta, que ela tem um peso, né, calibrado, e à medida em que a pressão vai aumentando, ela se encarrega de liberar um pouco dessa pressão, certo? Para não explodir. Acontece que essa válvula, antigamente, ela entupia, quando entupia parcial, não importa, não tinha como esse excesso de pressão ser expulso. E acontecia muito de explodir panela de pressão. Hoje, se vocês observarem na imagem aí, existe essa válvulazinha, que aqui no caso está esse pontinho vermelho na tampa da panela, que ela, em caso de falha da válvula principal, ela se encarrega de expulsar o excesso de pressão, compensa a falha e a panela não explode mais. É exatamente isso que acontece no avião. A outflow seria a válvula principal ali da panela de pressão, e a safety valve, que aí no slide vocês podem ver também, está logo acima da outflow, serve para uma opção de segurança, vamos dizer assim, caso haja falha no sistema, ok? Como o avião, gente, está pressurizado, hermeticamente fechado, né? Às vezes até um vazamento, a gente a bordo às vezes ouve uma porta pitando um pouquinho, está vazando
um pouco, mas o equipamento ele é capaz de, como eu falei, pelas válvulas, ele compensa isso. Ele consegue, até um determinado limite, logicamente, controlar isso, colocando mais ar pressurizado ou tirando um pouco. Em razão dessa diferença de pressão, pessoal, do lado de fora do avião está uma pressão baixa, menor, pressão interna, essa diferença de pressão impede, tá, que qualquer porta seja aberta em voo. Então, eu falo isso porque às vezes muita gente me pergunta, não era mais prático, mais seguro se ter paraquedas a bordo? No caso de uma falha, o avião com a pane, as pessoas abririam as portas e saltariam de paraquedas. Por alguns motivos, um deles é essa diferença de pressão. Isso é impossível, gente. Essa diferença de pressão impede que qualquer passageiro ou mesmo tripulante consiga abrir uma válvula, uma porta, desculpe, em voo, porque existe essa diferença de pressão. Fica muito difícil abrir. Se uma situação normal, se o avião tiver bem de estrutura, isso não vai acontecer, ok? Isso é apenas um detalhe para vocês entenderem. Para a gente resumir, o que é a despressurização, então, é a fuga do ar do ambiente de maior para um de menor pressão, igualzinho eu fiz com o balão aqui, que eu soprei e ao liberar a saída do ar, ou mesmo se tivesse um vazamento, um furinho pequeno, esse ar começa a escapar, certo? A despressurização é exatamente isso. Saída de um ar pressurizado de um ambiente de maior pressão, no caso a cabine do avião, para o de menor pressão, que é o meio ambiente. Dependendo, pessoal, da velocidade com que isso acontece, a gente pode ter uma despressurização explosiva, rápida ou lenta. Explosiva é quando todo esse ar pressurizado ele escapa de uma vez só, muito rapidamente, em menos de um segundo. O nome explosiva diz porque ele vai explodir. É como se eu tivesse o balão cheio e eu perfurasse ele. Ele vai explodir, vai ficar em vários pedaços, né? Pode acontecer isso com o avião. Se a despressurização é rápida aí, não é tão rápida, mas a nomenclatura é despressurização rápida, para vocês verem, ela entre 1 e 10 segundos se considera uma despressurização rápida. Acima de 10 segundos. Tá? Então, menos de um segundo explosiva, de 1 a 10 segundos rápida, e que eu diria rapidíssima até, né? E acima de 10 segundos, uma despressurização lenta. Existe um caso de uma empresa chamada Allo Airlines, para ilustrar, que aconteceu. Ela é uma empresa que opera voos ali, principalmente no Havaí, né? Uma despressurização explosiva. Essa imagem que vocês veem, uma foto real, ok? Onde nós temos ali cerca de 30 metros da fuselagem do avião foi arrancada em pleno voo, próximo já do destino, e aconteceu essa despressurização explosiva. Felizmente, eles conseguiram pousar o avião, houve uma morte, uma comissária estava solta pela cabine e ela veio a falecer porque foi sugada. Porque, gente, vamos entender, quando esse ar que está pressurizado, está fechado, hermeticamente comprimido num compartimento, seja um balão ou seja uma cabine de um avião, quando ele sai, ele leva tudo que está solto junto, certo? Se eu botar talco, pequenos pedaços de papel aqui dentro, eu encher e depois eu soltar, esse papel, esse talco, o pó que tiver ali dentro sai junto. Então, o passageiro que estiver caminhando no avião sem cinto de segurança, ou mesmo sentado, bagagens, tudo isso é sugar para fora, dependendo do diâmetro, né, por onde esteja escapando esse ar pressurizado. Tudo bem? Então, no caso de uma despressurização, gente, não sendo explosiva, que destrua totalmente, desintegre o avião, existe a possibilidade de ser isso mesmo, uma explosiva. Por quê? Se a pressão interna da aeronave subir a níveis equivalentes a 14 mil pés, automaticamente as máscaras de oxigênio
elas vão cair. Existe acima da poltrona do passageiro, compartimento de máscara, existe a PSU. PSU é Passenger Service Unit. Então ali é a unidade de serviço do passageiro. Tem luzinha de leitura, chamada de comissário, né? E saída do ar-condicionado e também o compartimento das máscaras. Para cada um conjunto de 3 poltronas, existem 4 máscaras de oxigênio oronasais que são acionadas automaticamente quando a temperatura, quando a pressão da cabine chega a um nível equivalente a 14.000 pés. Esses compartimentos se abrem, automaticamente as máscaras caem e elas são acionadas ao se puxar a primeira delas, ok? O mecanismo de oxigênio, as outras formas de se abrir esse compartimento de máscaras e outros assuntos, vocês encontram nas nossas aulas de emergências a bordo, bem como todo o conteúdo do curso de formação de comissários de voo. São as nossas aulas online, ao vivo, diferente dessa hoje, excepcionalmente, é uma aula gravada de demonstração, e vocês podem fazer toda a revisão no nosso site, no portal instrutoremcasa.com, onde vocês têm ali a oportunidade de revisar, tirar as dúvidas em tempo real, simulados inéditos ao final de cada uma das aulas. Você interage com o professor em tempo real, a gente conversa, você tira todas as suas dúvidas e se prepara a um custo muito baixo, a partir de R$ 8,90 para a tão temida ANAC. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção e assistam aos nossos outros conteúdos. Ok?